historinha dos 4 cegos que encontraram um elefante, vocês conhecem? Os 4 cegos estavam procurando um elefante. Aí o cara falou, tem um elefante ali na frente, vocês andar retinho, vocês vão esbarrar nele. Aí eles bateram no elefante, o primeiro cego falou assim, o elefante é como uma jiboia, flexível, curioso, redondo, grosso, pele áspera, fica passando na minha mão. O outro falou assim, não, o elefante é como um tronco de palmeira, redondo, mas rijo e reto. O outro falou, imagina, o elefante é como um muro chapiscado. O outro falou, não, o elefante é como um espanador de mosca, porque o primeiro pegou na tromba, o segundo pegou na perna, o quarto na barriga, o terceiro na barriga e o quarto no rabo. Quer dizer, cada um de nós vai ver só uma parte do que aconteceu. E na medida que a gente vai ver só uma parte, mesmo que nosso testemunho seja verdadeiro, ele é um testemunho parcial. Quando a ciência começou a invocar a autoridade, uma autoridade do tipo infundada, uma autoridade do tipo autofundada, não é? Na análise do discurso, há um cara chamado Dominique Manguerot que ele chama esse de discurso constituinte, aquele discurso que se constitui como modelo para os outros discursos. Né? Na hora que ela começou a fazer essa operação, que é uma coisa que aconteceu por volta do século XVII, XVIII, você vê vários autores na base dela, Kant, Isaac Newton, a própria polêmica entre o Galileu e o cardeal Bellarmino, uma polêmica que se baseia nessa coisa, qual é a fundação da autoridade, né? A suposição de que isso era uma discussão religiosa não é uma suposição apropriada. Isso era uma discussão política mesmo, era uma coisa do tipo, quem vai mandar. E o cardeal Bellarmino, que era um sujeito extremamente sofisticado intelectualmente, no mínimo do mesmo nível do Galileu, tá certo? Ele percebeu isso. Ele não era um bobão, não era um obscuro cura de província em busca de reprimir algum paroquiano desavisado. Não, era E o Galileu foi tão punido que ele foi nomeado catedrático da Universidade de, se eu não me engano, Gênova, que era na época a universidade mais importante da Europa. Era um debate sério aqui. Mas o que me ocorre é justamente isso. Quando aquilo que é testado e aprendido pela ciência chega no povo, né, que chega no conhecimento popular, que qualidade aquilo tem, não é? E eu vou falar para vocês sobre isso. Modismos científicos, não é? A ciência vai ao mercado. Vejam só. Na medida em que a ciência foi adquirindo um papel de controle do que é ou não verdade e de fiadora do que é ou não verdade, o Drauzio Varela nada mais fez do que isso, ele invocou a posição de médico para tentar passar pano por uma merdinha que ele fez como jornalista. Né? Vejam, é importante observar isso. Como médico, ele não pode julgar o paciente mesmo. Aliás, como cristão, nenhum de nós devia julgar o cara foi julgado por uma lei terrena. A observação é que ele não fez ali um ato de caridade, ele fez ali um ato de vender shampoo, porque Fantástico serve para isso, vender shampoo, não é uma comunicação desinteressada para o bem das massas, aquilo é financiado pela propaganda, não é financiado nem por quem lê. Eu não sei ao certo, eu já li sobre isso. Existe uma diferença de jornalista e repórter. No caso ali, ele está fazendo um trabalho como repórter, porque ele não tem um diploma de jornalista, porque ele não investigou a fundo para fazer aquilo, ele fez uma reportagem. Na verdade, eu leio muito diferente. Jornalista, para mim, é qualquer pessoa que trabalha no jornalismo. Ele pode ser um analista, ele pode ser um comentarista, ou ele pode ser um repórter. Como repórter, então, é muito pior, porque como a reportagem tem que contar todos os fatos, você não pode contar só parte. Eu acho que eu contar. O jornalista que tem que contar. Não, você pega, por exemplo, um jornalista como o Neumann, ele é fundamental, ou o William Vac, ou o J.R. Guzzo,
O Augusto Nunes, ele é fundamentalmente um jornalista do tipo analista. Ele junta fatos e estrutura esses fatos, né? Mas o repórter, ele conta uma história. Ele não tem nem posição na história, tá certo? Não muda muito. Eu conheço assim, tá? Por isso que ele é repórter, ele reporta, ele faz um relatório. Mas não muda muito. O fato é que ele estava ali na posição de alguém que estava comunicando com pessoas, ele não estava cuidando de ninguém, não foi visitar um doente. Ele foi visitar um preso que tem uma condição de transexual, sei lá o que ele em si considera uma condição patológica ou humanitária. Ele podia ter ido visitar o cara como pastor, ou como padre, para pegar a confissão do cara. O cara podia ter feito uma confissão e se arrependido. O cara podia falar, nossa, fico muito triste aqui. Podia tudo isso. Ele foi ali para contar uma determinada história de um determinado ponto de vista, certo? E ele usou o título de médico dele para sobrepor essa história e dizer assim, não, peraí, como médico eu não posso ser atacado. Eu contei uma história médica, não contou, ele não mediu a pressão do cara, pelo que eu saiba. Não vi reportagem porque eu tenho preguiça de televisão. Mas, eu estou só discutindo a nota do cara mesmo. Assim. Ele não mediu a pressão do cara. Ele não falou das condições clínicas do cara. Ele foi ali, pelo que eu entendi, e pela nota dele, para conversar com uma pessoa que ele acha que está sendo, sei lá, massacrada pelo sistema, ou qualquer coisa assim. Certo? A observação é que, por exemplo, o Lula como presidente do Brasil fala, eu sou um trabalhador. Claro, mas eu represento os trabalhadores. Não, como presidente do Brasil, ele representa o presidente do Brasil. As elites, não, ele é presidente do Brasil, ele é elite, pô. Esse negócio de elite não é uma tatuagem na pele, ou uma espécie de marca genética, não. Elite, aqui nessa sala, quem é elite? Eu falo, vocês ficam escutando. Ou não é? Elite é uma definição funcional, velho. Você fala, não, o ali não é elite, o ali é do povo. Não, isso é blá, 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 isso é tudo conversa fiada. O sujeito que está na posição de presidente, ele é presidente. O presidente só tem um, é a elite da elite da elite da elite. Eu estou aqui e não sou elite. Pelo amor de Deus, isso é blá, blá, blá. O que eu estou afirmando é que o cientista faz muito essa operação e na medida que os meios de informação de massa, de comunicação de massa, foram se tornando... observe o seguinte, aqui você tem a entrada de informação, tá legal? Na medida que os meios de comunicação de massa foram se tornando cada vez mais amplos, a distribuição dos canais de informação, essa é uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Marshall McLuhan, um americano. A forma como a informação é coletada e distribuída em si é uma mensagem. Então, por exemplo, televisão. Vamos imaginar uma TV como a TV Globo. Eu lembro da TV Globo surgindo. Quando eu era moleque não tinha TV Globo. A TV Globo era uma TV carioca. A TV que a gente assistia era uma TV paulista, uma TV Tupi, que nem existe mais. E a TV Globo, em São Paulo tinha uma outra TV chamada TV Excelsior, que era associada à Rede Globo. A Globo passava programas da Excelsior em São Paulo e a Excelsior passava programa da Globo no Rio e a Excelsior passava programa da Globo em São Paulo. A TV Excelsior pegou fogo, a Globo, que era do jornalista Roberto Marinho, comprou, ele fala jornalista Roberto Marinho, percebe? Ele invoca aos jornais, é um empresário. Comprou a Excelsior. Quando a Globo surgiu, aquilo para os militares, para a ditadura, foi uma coisa legal, porque eles falavam de integração nacional, tanto que eles pressionaram a TV para distribuir TV pelo país inteiro. Quando eu era garoto, não tinha TV em Franca, não chegava o sinal. O sinal começou a chegar, primeiro a TV Record, depois a TV Tupi. A Globo foi chegar em Franca às vésperas da Copa de 70. Os militares, inclusive, os ditadores usaram a Copa de 70 como uma forma de pressionar as televisões para passarem a fazer transmissão colorida. A Copa de 70 foi a primeira transmissão de TV colorida e para fazer uma TV que distribuísse para o território todo. O papai até comprou uma TV para ver assistir a Copa.
Tá certo? Então, o que acontecia? Você tinha um funil ou um gargalo. Por quê? Porque você era muito importante que a informação fosse centralizada e distribuída, como acontecia, por exemplo, com os jornais. Por que você lê jornal? Porque se você tiver que saber todas as notícias pessoalmente, você vai gastar o dia inteiro e vai perder só uma parte. Então o que o jornal faz? Ele contrata um monte de repórter, ele pega alguns editores que selecionam as reportagens que merecem ser passadas e põe no jornal. Aí você lê jornal, você fica informado sobre o que está acontecendo na cidade, no país, no mundo. Ok? Na medida que esse funil foi aumentando, houve um aumento enorme da disponibilidade de informação para as pessoas, ok? Que conduziu a uma popularização da ciência. A ciência se tornou uma coisa bem importante. Por quê? Porque quando você vai passar uma informação, então vamos voltar na conversa sobre o que eu e a Flora estávamos tendo. A Flora duvidou da minha fala, provavelmente ela assistiu, eu falei que o Aspone tinha mais close que o Friends, né? Ela provavelmente vai pegar um seriado dos Aspones, um seriado dos Friends, vai comparar e falar, nossa, pai, você tinha razão. Então não, pai, você não tinha. Ok? E com relação às novelas, ela concorda que as novelas têm mais close do que o Friends, né, Flor? Certo? Tá, muito bem. Como não dá para testar todas as informações que a gente recebe, a gente começa a construir relações de confiança com o canal. Com o jornal, por exemplo. Eu, por exemplo, parei de acreditar em jornais. Quando eu era garota, minha tia contava uma história. Minha tia foi jornalista e deixou de ser jornalista porque ela tinha um programa na TV Gazeta, na Rádio Gazeta, em São Paulo, Rádio Mulher. Ela fez uma crônica no aniversário da morte do Getúlio Vargas, mais ou menos atacando o mito Getúlio Vargas, e a Conceição Santa Maria, que era uma deputada do PTB na época, da Furiola do Brizola, que era genro do Getúlio Vargas, mandou um recado lá para a TV Gazeta que se a moça não fosse demitida, ela ia lá quebrar a Gazeta com os operários da arma. Então, desde garoto, eu sempre tive essa percepção de que o jornal, ele fala a verdade entre aspas, ele fala uma certa verdade de um certo ponto de vista e merece ser. Depois, quando o papai foi prefeito algumas vezes, eu percebi que os jornais são tão interesseiros quanto, na verdade, eles também servem para vender sabão, embrulhar peixe, essas coisas, e não apenas para vender. E como eu já tinha essa desconfiança dos cientistas, eu fui construindo essa desconfiança. O que acontece? Essa popularização da ciência é bem legal, mas ela também aumenta a confusão na medida em que ela não deixa muito claro qual é o valor real e quais são as limitações. Então vamos voltar na nossa conversa: jornalista, repórter, Drauzio Varela, Papa, Cardeal Bellarmino, o Galileu Galilei, o Kant. Cada uma dessas pessoas fala de um certo lugar. Eu estou falando da posição de professor, não é? E da posição de professor eu fui investido de uma certa autoridade para falar certas coisas, ok? Tá. Se eu, além da minha própria autoridade, ainda invoco uma outra autoridade atrás de mim, Deus, a ciência, o Freud, qualquer coisa assim, essa outra autoridade normalmente sai fora do debate. Ela não é nem pensada como uma autoridade relevante no debate, não é? Então, por exemplo, vamos voltar no Drauzio Varela. Ele é médico. Tá, tudo bem, mas o fato dele ser médico dá autoridade para ele para fazer o quê? Na nossa sociedade, na nossa cultura, dá autoridade para ele. Ele só não pode fazer mais do que um juiz na nossa cultura. Você vê, por exemplo, que o Moro tornou-se praticamente inatacável, porque, além de tudo, ele é juiz, não é? Mas o Moro, você fala, mas o Moro é um cara legal, tá certo, o Gilmar Mendes é um cara legal, o Toffoli é um cara legal, mas continua inatacável, porque são juízes, né? No caso do Toffoli, nem exatamente um juiz de carreira, ele foi nomeado porque ele é amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo de alguém que comanda a quadrilha, ele foi nomeado pela máfia. Isso é uma coisa óbvia, só a criança não percebe isso, tá legal?
Ok, o cara nunca nem passou no concurso de juiz. Mas a observação sobre isso é que quanto mais distante a autoridade tiver da crítica, mais fácil é você confundir o valor real do que está sendo dito e as limitações do que está sendo dito com a verdade. Mais difícil fica criticar. Nós discutimos isso com o William hoje, né, sobre a polêmica que está sendo criada agora, a questão do jornal na Folha de São Paulo, de sábado, né, os deputados estão arrumando briga agora com o presidente com um novo projeto de lei que não vai dar direito a eles mais usar o avião da Força Aérea Brasileira, então eles vão ter que voar em voos comerciais. E eles não querem, de jeito nenhum. Tanto que parece que também eles estão querendo colocar os juízes do Supremo também na mesma situação, quanto os deputados e senadores. Deixa eu fazer uma observação. Assim, eu não gosto muito de ficar declinando meu posicionamento político, porque isso tende a ser lido de um ponto de vista do tipo Fla-Flu, né? Eu torço para o Flamengo, eu torço para o Fluminense. Politicamente, embora eu sempre tenha tido uma posição política clara, eu nunca fui inscrito em partido algum. Eu sou um adversário feroz de todo tipo de coletivismo, tá legal? Por razões pessoais, pelo que eu aprendi com meu pai. E embora eu tenha votado no Bolsonaro mais ou menos por exclusão, eu acho ele a coisa mais refrescante que apareceu na política brasileira desde o meu pai. Porque o Bolsonaro ele tem uma característica bastante curiosa. Eu vou evocar a minha autoridade pessoal de análise de pessoas. Há 34 anos eu lido com pessoas no consultório. Isso é uma das coisas que eu aprendi a distinguir é quando a pessoa está assistindo. A minha mulher começou a ver vídeo do Bolsonaro, a gente não ia votar no Bolsonaro, ela começou a ver vídeo do Bolsonaro e falou, o cara não mente. A minha mulher é feroz nesse negócio de mentira, né? Se ela falar, não acredito, esquece. Não é verdade, tá legal? Pela mesma razão, ela também é psicóloga. E eu comecei a ver vídeo do cara, não comecei a ver vídeo sobre o cara, comecei a ver o cara falando. Bicho, você pode falar o que você quiser dele, mas até agora eu não peguei ele falando uma mentira. Besteira ele falou um monte, mas mentira ele não falou. Agora, os caras que atacam ele, cara, eu não acredito em nada. Eu não compraria um carro usado do Toffoli, nem do Rodrigo Maia, nem do Alcolumbre, nem do Ciro Gomes. Eu não compro um carro usado do cara dele. O cara fala um negócio aqui, muda e vai para lá e fala outro negócio, muda, vai falar para lá e fala outro negócio. Eu não sei se eu concordo com tudo que o Bolsonaro pensa, mas eu pelo menos sei o que ele pensa. E o que ele faz é mais ou menos o que ele está falando que vai fazer, não é? A grande questão é que esse interesse que estava escondido pelo funil, e aqui vou voltar aqui no nossa questão do cientista, mas eu vou ainda me manter no assunto da questão política. O interesse do funil começou a ficar exposto porque as pessoas começaram a conversar diretamente umas com as outras. Veja bem, quando você vê, digamos, um jornalista que eu respeito, o Augusto Nunes, o William Vac, são jornalistas que estudam, né? Quando você vê o cara falando, né, você testa o que o cara está falando. Mas eu não conheço ele pessoalmente. O Augusto Nunes, uma vez eu encontrei na Avenida Paulista com minhas filhas, a gente até tirou uma foto com ele. Mas eu não conheço ele pessoalmente, eu não sei se ele é uma pessoa confiável ou não. Mas o cara com quem eu troco WhatsApp é parente da minha mulher, ou é meu primo, ou é amigo da minha filha. Eu tenho um testemunho pessoal que me garante a confiabilidade do cara. É um tipo de informação em que o gargalo rompeu. Né? As tias do WhatsApp, que muitas pessoas falam em sentido pejorativo, eu acho uma novidade fabulosa na política. É a primeira vez que as pessoas que cuidam do cuidado da família estão fazendo política que eu sei. A outra vez que eu sei, e só de ouvir falar, porque eu era muito menino, foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade contra o Comunismo em 64. Que, segundo descrições da minha mãe, que inclusive era de esquerda, e meu pai e minha mãe tiveram que esconder num determinado momento
da repressão em 69, eu lembro de ver minha tia queimando, 68, eu lembro da minha tia queimando os livros da minha mãe para a gente não ser preso, tá legal? A minha mãe dizia, e o meu pai diziam, que aquela marcha da família tinha sido para salvar o país do comunismo. Mas a história que eu ouvi na escola não era essa. De todos os jornalistas, o único que eu ouvi falar a verdade foi o Fernando Gabeira, que falou claramente numa entrevista, se vocês procurarem, é difícil achar porque o YouTube esconde essas coisas, mas se vocês procurarem, ele fala, peraí, vamos falar a verdade. Esse pessoal aí que está no governo falando que lutou pela democracia contra a ditadura, está mentindo, porque eu lutei por uma ditadura comunista, eu não lutei pela democracia não. Eu virei democrata lá na Suécia. Eu não era democrata quando eu estava no Brasil. Inclusive, os programas dos partidos a que eu pertenci diziam implantar a ditadura do proletariado no Brasil. O único que eu ouvi falar isso foi o Gabeira, não ouvi o Fernando Henrique falar, a Rainha Louca, o Lula, o Genuíno, não ouvi nenhum deles dizer que lutou por uma outra ditadura. Mas como eu me envolvi com aquele pessoal, eu sabia que eles lutavam por uma outra ditadura. Então, o que eu estou observando é a capacidade de crítica no sistema de comunicação de massa, especialmente fora da política. Porque como a política está muito feroz hoje no mundo, na política, esse debate é feito. E vamos combinar, o pessoal que está do lado do Bolsonaro, eles usam muito bem as redes sociais, eles sabem o que eles estão falando. E eles estão fazendo uma coisa que você verifica a veracidade dela só olhando para os fatos. O Moro subiu para prender o Lula, tá bom, e morreram 20 mil pessoas a menos em 2019, por acidente. Teve uma roda viva sobre o Moro, parecia uma revista amiga. Quem está comendo quem no governo? O cara, ministro da Justiça, assumiu com o compromisso de reduzir as mortes violentas. Desde que ele assumiu, o número de mortes violentas caiu em 20%. E os caras não fizeram uma pergunta sobre isso, velho. Até nas rodovias, você vê, tem acidentes, menor quantidade de acidentes. Não, os caras não fizeram nenhuma pergunta sobre isso. Jornalistas para fazer o quê? Saber quem está beijando quem na boca? Ele beijou o Paulo Guedes, ou ele beijou o Tarcísio, ou beijou o Bolsonaro, ele está transando com o Eduardo Bolsonaro. Isso é pergunta idiota, cara. Os caras estão discutindo um negócio que é jornalismo de revista amiga. Aquilo é fofoca de coluna social. E os caras invocam o jornalismo. Os cientistas também invocam a ciência. Todo mundo invoca a autoridade. Eu agora mesmo, na hora que eu estava falando, eu falei, vou invocar a minha autoridade. A questão é que quando você invoca a autoridade, você invoca abertamente, como eu fiz aqui, e se submete, portanto, a uma crítica, ou você invoca encobertamente, diz eu falo em nome de Deus, ou eu falo em nome da ciência, ou eu falo em nome da verdade, ou eu falo em nome da honestidade, ou qualquer coisa assim. E aí, se você me ataca, eu falo, não, eu vim trazer só um recado de Deus para você, não fui eu que falei. Percebe? Que é um mecanismo básico, por exemplo, que o Drauzio Varela usou, nem conheço ele pessoalmente, não sei se ele fez sacanagem, provavelmente é burrice mesmo. Não, essas pessoas aí, para mim, provavelmente é burrice. Quando eu falo idiota, são pessoas que são incapazes de duvidar de si próprias. Elas têm sempre uma boa desculpa para a merda que elas fizeram. E a desculpa delas é sempre boa, porque é sempre calcada numa autoridade externa a elas, né? Elas não estão elas em jogo. Só fazer um parênteses. Tem a ver com isso aqui que eu estou falando, mas isso aqui, ó, oráculo, herói e guru. Existem, na nossa tradição ocidental, existem duas fontes da verdade. A tradição judaica e a tradição grega. Na tradição judaica, quando você fala, você aposta a sua alma. Se você mente, você vai para o inferno. Na tradição grega, o que garante a sua fala é a sua virtude. A fala só é garantida pelo que você fez, pelos seus méritos pessoais. Ok? Essas duas tradições, ao se juntarem, elas criam um fenômeno interessante, que é um fenômeno que foi destroçado por essa ideia do oráculo, herói, guru, Freud, Marx, Madalena Chauí e Caterva. O que eles fizeram? Vejam, eu estou falando para vocês, considerando que eu sou cristão e tento fazer ciência, eu estou colocando em questão a minha alma, eu estou falando para vocês o que eu acho que é verdade, eu não estou mentindo deliberadamente, e estou colocando em questão o que eu faço, examinei a minha vida em busca da coerência do que eu estou falando ou não. Ok? Tranquilo? Mas se você escuta, por exemplo, essa conversinha do jornalista,
Não, peraí. Eu estou falando em nome da minha classe, não em nome da minha pessoa. Eu estou falando como burguês ou como, sei lá, o que é o contrário de LGBT? Sei lá, vai, heterossexual, branco, opressor, o que mais? Ocidental, fascista. Percebe? Eu estou falando em nome de um conjunto de classes, eu estou falando de mim, em nome do meu nome. Estou falando em nome do Freud, em nome do Karl Popper. Isso faz com que a gente crie, na verdade, a fonte da informação deixa de ser ou uma pessoa que está apostando a própria alma, que está dando testemunho como um judeu, ou uma pessoa que está apostando a própria coerência como um grego. Vamos pensar no Sócrates. Né? Não vou mentir. Eu falei isso aqui, se é para tomar sepulcro, eu tomo, porque eu falei isso porque é isso que eu penso mesmo. E eu ancoro. Lembrem-se que o Sócrates era reconhecido como um cara sábio porque ele era um herói de guerra. Ele tinha o nariz quebrado. Ele tinha sido um guerreiro feroz numa das guerras do Peloponeso, não lembro qual. Ok? Então ele tinha uma virtude pessoal que ancorava o que ele falava. Não é? Uma coisa, por exemplo, que eu vejo no Bolsonaro. O Bolsonaro fala a mesma coisa desde que ele foi eleito deputado a primeira vez. No começo eu achava ele ridículo, agora eu falo, mas o cara está falando a mesma coisa e ele está fazendo a mesma coisa que ele falou. Isso é uma ancoragem na virtude. Eu não sei se ele é honesto ou não, mas que ele fala a mesma coisa desde que ele começou, ele fala. O que eu não posso dizer dos opositores dele, até pelo contrário. Os opositores dele falam uma coisa em cada ocasião. Ok? Percebe que a discussão da verdade é jogada para quem? Então ela é jogada para uma entidade externa. Mas se você joga para uma entidade externa do tipo Deus, há um debate possível. Mas se você joga para uma entidade externa do tipo ciência, não há um debate possível. Porque a ciência ela é muito esotérica, ela está muito fora. Então o cientista vira uma espécie de herói, oráculo, guru. Vamos considerar que há necessariamente dois tipos de conhecimento. Sobre o mundo objetivo. Por exemplo, eu não conheço pessoalmente o Bolsonaro, também não conheço pessoalmente o Rodrigo Maia. Ok? Eu vi os caras falando, eu vi os caras se comportando. Ok? Todo julgamento que eu posso formular é a partir do que eu vi. Mas internamente o Bolsonaro pode ser um filho da mãe e o Rodrigo Maia pode ser um cara legal pra caramba. Esses dias eu falei do Leonardo Boff, falei a mesma coisa. Pode ser que pessoalmente ele seja um cara brilhante. O que ele escreve para mim é idiotice. Percebe? Eu só posso julgar aquilo que eu vejo. Esse conhecimento tem um foco no objeto. Ele normalmente vai funcionar como a Flora falou. Você testa, você faz um experimento. Você tem um procedimento sistemático para testar suas hipóteses sobre o mundo. Mas existe um conhecimento subjetivo que é real, que é aquilo que eu falo, aquilo que eu estou ancorando naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, que está ligado com a experiência. Eu estava vendo uma propaganda, o Karnal lançou um grupo, o Karnal é um desses filósofos midiáticos atuais, e ele lançou um curso sobre felicidade. Na propaganda ele fala assim, o Karnal falando sobre felicidade, a primeira pergunta, e uma pergunta legítima é: Karnal, você é feliz? Claro, a primeira pergunta que você vai fazer para o personal trainer é assim, ele até cita isso, você vai entrar no personal trainer, porque você olha o corpo do cara. Se ele é um personal trainer barrigudo e flácido, você não vai trabalhar com ele. Tá legal? Você quer, não precisa também, eu, por exemplo, nunca selecionaria um daqueles bombadão, com aquele monte de musculatura à vista. Porque eu nunca vou ser um bombadão. Então, o meu personal trainer é um cara mais ou menos que nem eu, bem gordinho, tá certo? Com um bom preparo físico, um certo coisa, né? Cara fortão, ok. Você vai escolher um psicólogo que seja razoavelmente controlado, não um cara que sai por aí dando esporro nos outros, ou chora por qualquer coisinha. Você vai escolher um médico que tem um comportamento razoavelmente saudável, né? Ok? Essa fala do Karnal, ela adora a autoridade do que eu estou falando, na minha pessoa, fora de mim. O objetivo, o conhecimento objetivo, ele ancora a verdade
fora da pessoa que está falando. E o conhecimento subjetivo ancora a verdade na pessoa que está falando. Mas nesse meio midiático, isso não é muito fácil de distinguir. Você veja que você falou do Bolsonaro e eu comecei a falar sobre o que eu vi da pessoa do Bolsonaro. Porque do ponto de vista midiático, eu já vi muito discurso interessante, muito discurso persuasivo. Eu achava o discurso do Fernando Henrique Cardoso extremamente persuasivo. Eu achava o discurso do Mário Covas extremamente persuasivo. Eu conheci pessoalmente alguns políticos, o papai era político. O Orestes Quercia eu conheci pessoalmente, o Paulo Maluf eu conheci pessoalmente. Pessoalmente eram pessoas muito persuasivas. O Quercia levava vantagem, porque ele tinha quase 1,90 m, né? Você sabe que 10 centímetros a mais de altura, 10% a mais de voto, né? Isso no mundo inteiro. Né? Em debate americano, só faz plano americano, e o tablado é diferente para colocar os dois na mesma altura da Câmara, para não haver influência da altura do cara na eleição. Né? O que é uma forma de engano, né? O Barack Obama era mais alto do que o adversário dele, que eu não lembro quem era. Tá ok? Tranquilo? Esses dois tipos de conhecimento têm problemas importantes, porque na fronteira desses dois conhecimentos, a distinção entre o que é verdade e o que não é muito difícil. Por exemplo, pode ser que o Bolsonaro seja um mentiroso espetacular, do tipo patológico, que mente de tal maneira que eu acabo acreditando nele. Tá certo? E o Rodrigo Maia seja apenas um cara, ou o Toffoli seja apenas um cara bobão, que tomou uns goró de vez em quando e falou da história de roubar um processo. Tá legal? Mas ele falou isso porque ele estava tirando sarro. Ele inventou essa história. Mas ele é só um cara tentando ganhar a simpatia da plateia. Tá certo? Não é fácil. Por quê? Porque não há conhecimento exclusivamente objetivo, porque após certa escala, a medição afeta o objeto medido. Uma das coisas mais interessantes da física quântica, que é acho que agora eu não lembro se é o princípio de indeterminação do Heisenberg, não lembro. Mas assim, quando você vai medir, por exemplo, a carga de um fóton, você tem um problema muito sério. Porque para você medir a carga de um fóton, você tem que emitir um fóton. Aí você não está medindo uma carga, você está medindo duas. A do corpo do fóton que está lá é do que você mediu. Então, na verdade, a medida da carga de um fóton, ou da carga, a medida de uma partícula, é uma extrapolação baseada em certas pressuposições sustentadas e sustentáveis, até então não desmentidas, mas não necessariamente verdadeiras, porque estão além de qualquer crítica. E no nível objetivo, então, não há. No nível subjetivo, então, o problema é maior, porque você só vai saber o que está dentro de mim se houver alguma comunicação, a não ser que haja telepatia, fenômeno que até agora eu não vi ser demonstrado. Eu tentei fazer telepatia, não funcionou. Tomei bomba na matéria e fui com um péssimo telepata. Então o que acontece? Se há comunicação, tem que haver transmissão, mas para transmitir é preciso haver algum tipo de codificação. Lembra a semana passada, eu estava falando da emoção, da linguagem dos animais, que era uma espécie de contágio? O cachorro começa a uivar, o outro começa a uivar, o outro começa a uivar, e um monte de cachorro, parece que o uivo anda pelos cachorros. É uma espécie de contágio aquilo. É uma comunicação que é uma transmissão. Mas o uivo do cachorro, ele não codifica o que o cachorro está sentindo. Ele apenas expressa um determinado estado. Ele expressa, ele não comunica. E ele contagia o outro, ele não passa para o outro uma mensagem. Se houver codificação, e só haverá codificação se houver algum tipo de compartilhamento do código, nós já temos aqui uma alteração do estado original. Não é? Como é que eu explico o gosto da laranja? Isso é uma coisa... Tá? Então, o que acontece? Na visão psicologista do problema, a meta... Então, vamos para o psicólogo, para a psicologia agora. A meta é o conhecimento objetivo sobre a mente, tá legal? Nas ciências naturais isso é fácil, porque o sujeito do conhecimento, o sujeito epistêmico, é diferente do objeto. Se eu estiver estudando você, é tranquilo, eu sou uma pessoa, você é outra, né? Eu só preciso aprender a corrigir meu próprio viés. Mas na ciência do homem é mais difícil, porque como nós dois somos homens, entre eu e você, há várias semelhanças
que escondem certas coisas para mim. Pensa, por exemplo, naquela distância que eu citei aqui entre as pessoas. A gente não se dá conta disso. A minha amiga levou lá a cantada do cara, porque para ela estava agindo de uma maneira perfeitamente recatada do ponto de vista brasileiro. E do ponto de vista americano, ela estava se comportando como uma sirigaita. Tá certo? O rapaz estava de sacanagem. Não, o rapaz estava agindo de acordo com ele aprendeu na cultura dele. Uma mulher atraente relou em mim, ela está dando bola e canta. Um padrão cultural da cultura dele, tá certo? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir mão dessa tentativa? Não, eu vou apresentar para vocês alguns pontos de vista importantíssimos. Esse ponto de vista é o ponto de vista de um antropólogo norte-americano, Ralph Linton, que foi o primeiro antropólogo que eu li e que me convenceu do ponto de vista antropológico, como um cientista. A citação é direta. Abandonar a objetividade como valor, porque a objetividade completa é impossível, equivale a conduzir uma cirurgia no esgoto, argumentando que essa asepsia completa também é possível. Certo? Quer dizer, o fato de que não é possível uma objetividade completa não transforma todas as afirmações, as buscas de objetividade em esforços fúteis e vãos. Não transforma. O fato de sabermos que há um ponto de vista, um ponto do conhecimento a partir do qual a pessoa do conhecedor influencia o conhecimento que ela está produzindo, não apaga e torna relativo o que foi aprendido naquele negócio. Eu tenho um coleguinha, historiador, que um dia falou para mim, porque o negócio, o conhecimento é relativo, depende de quem fala. Eu falei, não, completamente não. Depende da... Se fosse assim, no momento que o Einstein mostrou que o ponto de vista da gravidade é diferente, que a teoria do Newton é apenas um caso especial da teoria geral da relatividade, as pontes tinham que começar a cair. E não caíram. O conhecimento não é relativo. O conhecimento não é relativo. O processo de produção de conhecimento exige crítica. E aí eu vou trazer à tona um outro autor que me influenciou profundamente, que é um filósofo chamado Karl Popper. Lá no Coisa tem dois textos dele importantes, 2 livros importantes, Conjecturas e Refutações, e acho que tem um outro lá também, esqueci o nome, lá nos textos do Google Drive. Para alcançar a objetividade, não podemos nos fiar na mente vazia. A suposição não é que nós somos pessoas que não têm interesses ou não têm vieses que distorcem o que está sendo dito. Não é isso. Não é isso. O que a gente precisa fazer é, a objetividade repousa no criticismo, na discussão crítica e no exame crítico das experiências. Então, como a Flora falou, como é que você sabe esse negócio do close do Aspone em relação ao Friends? Não, realmente, do Aspone em relação ao Friends é uma impressão que eu tenho pelos episódios que eu assisti, mas eu não contei. Embora nas novelas isso seja bastante óbvio. Tá legal? E eu me lembro bem que quando as novelas da Globo começaram a fazer sucesso, a primeira era, a primeira que eu assisti, na verdade eu não assisti, né, que eu me lembro, chamava Estúpido Cupido, mas ela era de 72, ou 73, 71, por aí. Quando as novelas da Globo começaram a fazer sucesso, a Regina Duarte era a namoradinha do Brasil, né? Hoje eles estão tentando transformar ela na piranha do Brasil, porque ela apoiou o Bolsonaro. É bem gozado isso. Foi mandado embora também, ao vivo também. Foi demitido ao vivo? O Jornal Nacional deu uma nota mandando embora. Eu lá em casa, não é afetação, não. Lá em casa não pega a TV, porque eu moro na zona de sombra da antena. Para eu poder assistir TV, eu teria que eu moro num sítio há quase 30 anos. Para eu poder assistir TV, eu tinha que pôr uma antena de uns 15 metros de altura, que é muito caro.
Então lá em casa não tem TV, eu não assisto a Globo, assim, sistematicamente há pelo menos 28 anos. Então, eu não tenho ideia de como é que roda, isso não é como é que fala, não é... Eu nunca liguei muito para a TV, mas não é afetação da minha parte, não tem. Então, é umas coisas que eu fico sabendo porque as pessoas contam, né? A própria Regina Duarte não foi uma pessoa marcante na minha iconografia, né? Eu me lembro com mais clareza, por exemplo, da Sônia Braga, que era mais bonita, mais sensual. E ela fazia um filme pseudo-pornográfico que eu achava mais legal quando eu era moleque. A Vera Fischer também, que ela saiu na revista uma vez. Mas a ideia é que você critica o conhecimento e não o conhecedor. Não é? Então o que está sendo dito, está sendo feito, é aquilo ou não é aquilo. E quando você observa, portanto, na visão epistemológica e não na visão psicologizante, a objetividade resulta da competição constante entre as ideias, da crítica permanente e muito importante, que é uma lição do Karl Popper, da busca da refutação. O que o Karl Popper demonstrou, e a meu ver de maneira irrefutável, ele demonstrou do ponto de vista lógico, foi que você não consegue provar que uma coisa é verdadeira, mas você consegue demonstrar que ela é falsa. Basta você encontrar um único contra-exemplo. Acho que eu até já falei isso para vocês, os cisnes, né? Todos os cisnes são negros, são brancos, né? É uma afirmação de caráter científico, uma afirmação geral e que vai te trazer um conhecimento sobre os cisnes. Dá para você testar essa afirmação provando que ela é verdade? Não, não dá. Você não consegue ver todos os cisnes. Você morre antes ou algum cisne morre antes. Então você faz uma afirmação, todos os cisnes são brancos, e qual é a atividade do cientista? Procurar um cisne negro. Na hora que você achou um cisne negro, você tem que falar, não, essa afirmação não é verdadeira. Né? O Karl Popper escreveu um livro fantástico, chamado A Lógica da Descoberta Científica. Aqui no Brasil, a lógica da pesquisa científica, em que ele demonstra isso do ponto de vista lógico, ele não demonstra isso de um ponto de vista empírico, né? Do ponto de vista lógico, você tem a confiança na verdade, é que nem matemática, 2 mais 2 é 4 se os axiomas estiverem claramente definidos. Esse livro, que é um livro que o pessoal que faz miçanga nas humanas não gosta de ler, porque tem muita matemática, eu estou falando sério, eu já ouvi isso. Nesse livro ele demonstra que você consegue provar que uma afirmação é falsa, mas você não consegue provar que uma afirmação é verdadeira. Então o que você faz? Você faz a afirmação verdadeira e começa a tentar provar a afirmação falsa. Em ciência, tem uma formação científica nas ciências naturais, a gente tenta refutar H0. A gente tenta provar que é H0, que é H0, né, Flávio? Que nem todos os cisnes são negros, a gente tenta provar que ela é falsa, procurando um cisne negro. Achou um cisne negro e assim por diante. Então, a busca não é a busca da confirmação, é a busca da refutação. A ciência não busca provar que toda vez que alguém disser para você, essa aí vocês podem tomar como base. A ciência prova que, precisa dar um passo para trás e fala assim, não prova. Essa pessoa não sabe fazer ciência. Ela está falando, é a mesma coisa, uma vez uma pessoa chegou para mim, Deus mandou falar para você? Eu falei, não pode ser. Ela falou, por quê? Eu falei, porque Deus me conhece, Ele conhece o coração de todo mundo, né? Então Ele mandaria para mim uma pessoa que eu acreditaria, não você. A pessoa ficou muito ofendida comigo. Ele mandaria assim, a pessoa ficou bastante ofendida comigo, mas para de me encher o saco com as mensagens divinas que ela recebia. Porque é verdade, velho, assim, de boa, cara, eu resto todo dia, Deus nunca falou diretamente comigo. Às vezes eu acho que Ele afeta muito a minha vida, mas Ele nunca falou diretamente comigo. Pelo menos não com palavras, imagens, assim. Ou pelo menos não de maneira que eu achasse que não era uma alucinação. Tem que levar em conta isso. Eu sou pilé, usei muita droga na juventude, também não confio muito no que eu escuto, né? Mas a observação toda é que
Quando alguém diz que a ciência prova que, essa pessoa ou está mentindo ou não sabe o que é ciência. Isso eu posso afirmar para vocês e vocês podem testar a minha afirmação examinando se ela foi ou não demonstrada pelo Karl Popper. Há tentativas de refutação do Karl Popper de ordem política, todas elas são parciais, nenhuma delas demonstra que a tese do Karl Popper está errada. O que eles demonstram apenas é que dá para dar umas tortinhas em volta da tese do Karl Popper, enrolando bastante as ideias. No caso é só, independente disso aí, se você pegar um caso contrário, já cai. Porque uma afirmação científica precisa ser universal. Se eu disser assim, alguns cisnes são brancos, que conhecimento tem nisso? Do ponto de vista científico, nem conhecimento nenhum. É só uma especulação. Não é só uma especulação, é uma descrição comum. É como eu dizer, as louças servem para escrever. Não tem nenhum valor essa afirmação. Uma afirmação científica tem que dizer todos os corpos se atraem na proporção direta de suas massas inverso quadrado da distância. Tem que falar isso. Tem que se aplicar a todos os objetos daquela categoria. Então, eu para fazer uma afirmação científica eu tenho que dizer todos. Para eu dizer todos, eu tenho que testar, mas eu não vou ter acesso ao todo. Lembrando, nós somos humanos são parciais, eles fazem parte do todo. Não é? Então, como eu não vou ter acesso ao todo, o que eu tento fazer? Eu tento provar que a afirmação todos x são y é falsa, encontrando um x que não é y. Percebeu? Entendi. Então, por isso que é refutar. A ciência não prova, ela investiga. E ela cria muito conhecimento. Mas o conhecimento dela não é válido porque ele é científico, ele é válido porque contra os fatos ele se sustenta. Entendeu? Não é a ciência que dá autoridade ao que ela fala. É a verdade do que ela fala que dá a ela alguma credibilidade. Percebe? Vamos voltar lá no negócio da verdade. Desculpa, eu estou escapando um pouco da aula, mas isso é importante. Vejam lá. Na tradição judaica, a verdade é ancorada, o sujeito aposta a alma. Tá legal? Na tradição grega, a verdade é ancorada na virtude, né? Ok? Veja, nos dois casos, o teste da verdade é quem falou. O judeu aposta a vida eterna e o grego aposta a própria vida terrena, pessoal, aqui agora. Eu não sou esse cara que está falando isso, ok? Muito bem. A ciência é uma atividade coletiva, então ela não pode ser avaliada nesse sentido. O cara pode ser um cara muito legal e falar besteira. Eu posso ser um cara super legal e estar falando errado. Eu posso dar um testemunho exato do que eu vi e o que eu vi ter sido uma ilusão. Ok? Tranquilo? Sim. Muito bem. Então ela não pode se fiar no cientista. Tá legal? Então ela diz, ela vai ter que ser, a verdade dela vai ser, testada contra os fatos. Tá legal? Ok? Então, se os fatos desmentem a verdade que a ciência afirmou, a ciência é obrigada a rever a verdade e falar outra verdade. Ok? Não é a ciência que dá autoridade ao que ela diz. É a qualidade do que ela diz que dá. O espectro da autoridade é aqui, ó. Por exemplo, eu tendo a não acreditar no que fala Richard Dawkins, porque o que ele faz eu considero ciência de má qualidade. Percebe? Eu não vou acreditar no que ele fala porque ele é cientista. Eu vou duvidar do que ele fala se ele for cientista. Essa é a tarefa básica da ciência. A ciência duvida, ela não acredita. Tá legal? E vou testar a afirmação. Quando eu testo a afirmação, algumas das afirmações que ele fala são verdadeiras.
algumas das afirmações que ele faz, para mim, parecem falsas. Ok? Não é o que ele disse que dá base ao que foi dito, é o que foi dito que dá a ele qualidade ou não. Eu vou citar 2 exemplos. A descoberta do vírus da AIDS. Tinha um americano chamado Gallo e um francês, esqueci o nome dele, Montagnier. O Gallo publicou a primeira descrição do vírus da AIDS e o Montagnier tinha uma descrição do vírus da AIDS, mas não tinha publicado ainda. Ele pegou e falou, pô, cara, você publicou a descrição de uma cepa que eu que mandei para você. O Gallo falou, não, eu publiquei a minha. Aí houve uma polêmica, o Gallo furou ou não furou a pesquisa do Montagnier. Eles colaboravam, fizeram uma investigação, pegaram os cadernos e chegaram à conclusão que, de fato, a prioridade era do francês, do Montagnier. O Gallo falou, desculpa, foi um erro. O francês falou, reconheço que foi um erro, não foi sacanagem. Ok? A descoberta do DNA, o Crick e o outro lá, que esqueci o nome, contra a Rosalinde, esqueci o nome dela também. Tá legal? O cara descobriu a fórmula do DNA em termos de a estrutura da molécula em forma de hélice, mandou uma carta para garantir a prioridade dele. Por que prioridade? Porque se você tem a prioridade numa coisa daquela, você ganha mais verba, velho. Ele não mandou a carta que ele queria melhorar a qualidade da ciência mundial. Ele mandou a carta que ele queria ganhar um Nobel para ele viver o resto da vida como um cientista que faz o que quer. Certo? É uma sinecura muito legal ganhar o Nobel. Não estou dizendo que não tem mérito. O que eu estou observando é que é uma coisa diferente. Não é pelo fato dele ter falado que era verdade. É o fato de ter sido verdade que sustenta a fala dele. Não é? A inversão, a ideia de que é a ciência que atribui autoridade ao que ela diz, é uma tentativa de ganhar poder político para a ciência, e não verdade. Os cientistas falam isso porque eles, como quaisquer outros humanos, têm interesses, fazem carreira, querem chegar na idade avançada fazendo o que eles gostam, sem dar satisfação para ninguém. É isso. E eles estão certos, eles estão tentando fazer uma coisa. Agora, todos eles serão honestos nessa busca? Esse aqui tem Guaraná. Não, eles são iguais a todos os outros humanos, não são mais honestos do que o resto da população. Tá legal? São menos ou mais. Não, eles são igual ao resto da população. Tem cientista honesto, tem cientista desonesto, tem cientista burro, tem cientista inteligente. Claro, para ser cientista, você vai ter que ter um certo nível de inteligência acima da média. Só. Ok? E aí, o que acontece? O conhecimento científico não pode reivindicar primazia. Ele deve exigir um status próprio. Mas qual status? Esse status aqui. O conhecimento científico deve ser verdadeiro porque ele é testado contra os fatos. E não porque foi um cientista que falou. Na psicologia acontece muito isso. O cientista, o psicólogo fala assim, não, eu sou psicólogo, eu sei o que eu estou falando. Eu sou psicólogo, muitas vezes eu não sei o que eu estou falando. Por que ele ser psicólogo vai fazer que ele saiba o que ele está falando? Eu sou psicólogo, muitas vezes eu sei o que eu estou falando, e mesmo assim o que eu estou falando está errado. Por que eu vou ancorar a autoridade na minha posição social? Ou no critério que eu atingi? Eu sou psicólogo, eu tirei um diploma, eu fiz uma carteirinha. Eu tenho uma carteirinha que anda na minha carteira, que é uma carteirinha muito legal. Vocês vão rachar de rir, porque ela anda na minha carteira mesmo, que eu falo que eu uso ela para dar carteirada. União Protetora dos Sapos. Meu Deus. Essa carteira dá direito à entrada em qualquer festa, recinto fechado ou aberto onde o sócio queira entrar, dá o direito de dirigir automóveis, comprar fiado, serrar cigarro, namorar quantos garotos quiser, pegar carona, entrar em baile brincando, etc. Licenciado pelo Departamento Boca de Espera, vale em todo o território nacional. A gente fez essa carteirinha porque
toda vez que a gente ia no cinema, minha turma, quando eu era moleque, eu devia ter uns, quer ver? Isso aqui eu devia ter uns 14, 15 anos. A gente queria entrar no cinema, cadê a carteirinha? Queria entrar no baile, cadê a carteirinha? A carteirinha era a carteira de identidade. E a gente era menor de idade, não podia. Né? Alguns entravam, outros não. Eu normalmente não entrava porque o inspetor de menores me conhecia. Porque ele conhecia minha mãe. Então todos os meus amigos entravam no filme de 18 anos, eu não entrava, porque ele falava, você não, Maria, você não tem 18 anos. Eu falava, pô, só eu, cara. Tanto que eu sonhava em morar fora de Franca, pro povo parar e me pegar no meu pé, porque eu era filho da minha mãe. Observe. Uma carteirinha é só uma carteirinha, velho. Ela anda na minha carteira justamente para dar carteirada. Porque as pessoas adoram dar carteirada. Porque eu tenho doutorado na pleura da balachita. Nem daí você tem um doutorado. Isso não muda uma vírgula. Né? Eu lembro do meu tio, o guarda, mas só dá um esporro nele. Ele falou, fala direito comigo, cara. O guarda falou, se eu sou um guarda, você não estudou, você estudasse era advogado, converse direito. O cara ficou puta, ele prendeu ele. Mas a verdade é o seguinte, o cara estava dando um esporro nele porque o cara achava que era autoridade. Veja, eu não posso invocar a autoridade do que eu falo, eu não posso invocar a minha autoridade como prova do que eu falo. Isso não faz sentido. Na psicologia isso acontece com uma frequência enorme. No próprio consultório psicológico acontece. Você fala o Freud, você fala uma coisa, o analista interpretar, você quis dizer aquilo. Você fala, não quis. Ele fala, quis. No seu inconsciente você quis. Como você não tem acesso ao seu inconsciente, ela é inconsciente, você tem que acreditar no analista. Isso é bizarro, velho. Isso é bizarro. Quer dizer que o cara vai decidir o que está acontecendo dentro de mim. Ele não só sabe telepatia, mas ele consegue discernir por telepatia aquilo que eu não discerno. Tem uma frase do Mário Quintana que eu acho ótima. A psicanálise é uma das mais fascinantes modalidades do gênero policial, onde o detetive busca desvendar um crime que o próprio criminoso ignora. Eu tenho certeza que você tentou transar com sua mãe. Não tentei, cara. Não, minha mãe ela já era meio passada na hora que eu percebi o sexo e tal. Não, quando você era bebê. Quando eu era bebê eu não sabia o que era a diferença entre homem e mulher. Sabia, internamente você sabia. Uma vez uma professora falou numa aula de psicologia para minha mulher, numa aula que minha mulher estava, que durante a gravidez, o sexo entre o marido e a mulher podia fazer a criança criar uma espécie de medo do pênis. A minha mulher chegou em casa e falou assim, o que você acha? Eu falei, bom, deve ser um pênis com 40 centímetros, para atravessar todo o caminho, chegar na placenta, velho, long dong silver, né? É uma coisa de pornografia, né? Uma outra professora falou assim que o peito direito da mulher, o peito mais difícil de sair leite era representado como o mal, e o peito mais fácil era a mãe má e a mãe boa, né, que toda criança tem dentro de si. Aí a minha mulher levantou a mão e falou, escuta, você está falando isso porque está na teoria, você acredita mesmo nisso? A professora falou assim, bom, quer dizer, ele disfarçou, ele não respondeu, porque, tem umas coisas, cara, que eu não vou falar aquilo só porque uma autoridade falou, Freud falou, e daí? Meu avô falou também. Meu avô conhecia, meu avô sabia o que ele falava. E ele não era muito claro se era verdadeiro ou falso, mas o que ele falava, eu sabia o que ele estava falando. O Freud não, eu li o que o cara escreveu. Então, o que acontece? A ciência trabalha necessariamente fazendo o quê? Faz uma proposição original, testa, corrige e vai agrupando proposições de forma a aumentar o conhecimento sobre o mundo. Ok? Isso acontece sempre de forma linear? Não necessariamente. Às vezes, isso acontece, como nós temos a questão da verdade provisória, eu tenho uma verdade que é provisória, vamos pegar o Newton. A teoria da gravitação universal não foi refutada, ok? Quando Einstein surgiu, ele não refutou a teoria da gravitação universal, ele mostrou que ela era um caso especial de uma teoria mais geral chamada teoria da relatividade geral, que incluía, por exemplo, a gravidade. O que tem ali?
uma aproximação sucessiva, infinita, tótica. A sintótica é aquela curva. Vamos supor que aqui é zero, tá legal? Que ela faz isso aqui, ó. Ela nunca chega no zero, ela vai ficando mais perto do zero, mas ela nunca chega no zero, né? É aquela curva do Zenão e a tartaruga lá, sabe? Que a tartaruga ultrapassa o Aquiles ou não ultrapassa e tal. É porque do ponto de vista da conta mesmo, ela nunca vai chegar no zero, né? Você vai chegar num número cada vez mais perto do zero. A aproximação da verdade, ela é, por definição, assintótica, porque a gente não consegue olhar o mundo de fora, nós estamos dentro dele. Isso já foi demonstrado lá pelo Aristóteles, não precisa vir aqui, tá legal? Então o que a gente tende? A gente tem uma verdade provisória em que a busca da verdade trabalha numa aproximação sucessiva que vai aperfeiçoando o modelo que a gente olha para olhar para o mundo. Esse aperfeiçoamento ocorre através dessa atitude crítica. Mas isso acontece, é muito importante colocar isso acontece no mundo real. No mundo, por exemplo, onde você ser contra a ideia de que há uma catástrofe climática diminui o acesso seu a fontes de financiamento para pesquisas meteorológicas. Por razões políticas. Você ser, por exemplo, teísta na ciência biológica, você corre o risco de não pegar bolsa. Certo? Por quê? E o ateísmo é uma posição básica da ciência? Não. É uma posição que nem pode ser testada cientificamente. Ela não é uma questão científica. O cientista pode ser teísta ou ateu. Isso não faz diferença na qualidade da ciência que ele faz. Mas há uma quantidade enorme de cientistas em posição de comando que reivindicam o ateísmo como sendo a posição básica da ciência. Vou citar alguns. Neil deGrasse Tyson, o Richard Dawkins, vários deles, que inclusive quando são questionados, tá legal, ancoram a autoridade da afirmação das afirmações ateístas deles na autoridade deles como cientista. Barão de Munchausen, né? Contei para você do Barão de Munchausen. É Barão de Munchausen. Eu sei a verdade porque eu estou falando. E a prova que eu sei a verdade é que eu estou falando a verdade. Pronto, acabou o problema, não tem discussão, eu mando, vocês calam a boca. Essa questão faz com que, e como é feito no mundo histórico, aquele conhecimento, ele não só cria um acúmulo histórico, mas ele altera o futuro. Não é? Por exemplo, foi construído uma versão do brasileiro, não é, pelas ciências sociais brasileiras, não é, como um povo que não sabe votar, tá legal? Até a eleição do Lula. Quando o Lula foi eleito, o brasileiro aprendeu a votar, mas logo em seguida eles aprenderam a eleger o Bolsonaro. Você percebe que a versão depende de quem ele elege. Se ele elege esse, né? E é bastante interessante porque esse contexto histórico que sofre efeito da ciência, ele também afeta a ciência. Um historiador da ciência, que era inclusive adversário do Karl Popper, chamado Thomas Kuhn, escreveu um livro em que ele abordava essas questões do ponto de vista das pressuposições. O que são pressuposições? Toda ciência, portanto, tem um conjunto de pressuposições. Não é que as pressuposições são verdadeiras ou falsas. Elas são necessárias. Você não consegue pensar sem uma pressuposição. Se você não ancorar algo, você não consegue pensar. Elas são conceitos previamente elaborados que devem ser consistentes, logicamente, na ciência, mas não podem ser verificados empiricamente. Tá legal? E elas são bases para proposições testáveis. A ciência deliberadamente se preocupa com as pressuposições. Ela deve ser uma preocupação central, por quê? A pressuposição conhecida e declarada explicitamente permite ao que está testando a afirmação verificar aquela afirmação.
Por exemplo, eu falei lá dos closes no Friends e no coisa. A Flora duvidou. Ela duvidou de mim? Não, ela duvidou da afirmação. Quando ela duvidou da afirmação, ela tem condição de testar. Aí eu peguei, não é a minha pessoa que está em jogo, é o que eu falei, é o pressuposto do que eu falei. Esse é o mecanismo básico da crítica. Eu descolo o que foi falado de quem falou e coloco no objeto que foi descrito e verifico se aquela descrição corresponde ao que eu vejo, não é? Esse Thomas Kuhn, ele propôs que em certos momentos históricos, certos pressupostos se tornam tão entranhados. Lembra que eu falei na primeira aula só um pouquinho, de Zeitgeist e Ortgeist? Em certos momentos e certos lugares, eles são tão entranhados que eles não são percebidos pelos cientistas. Os cientistas dão vazão a esses modos de pensar. Peraí, desculpa. Eles dão vazão a esse modo de pensar porque eles estão naquele contexto histórico. Não é? Por exemplo, o questionamento do ateísmo como sendo uma pressuposição básica para a ciência é um questionamento que na ciência vem sendo feito há pouco tempo. Ele ainda não se tornou completamente difundido dentro da própria ciência. O máximo que você consegue na ciência da minha geração, outra geração que me precedeu, é uma afirmação como a do Jay Gould, na que me precedeu, do tipo, não, espera um pouco, a ciência e a religião são dois magistérios separados. Elas podem conversar, mas uma não pode dar palpite na outra. Ou do Marcelo Gleiser, que é da minha geração, que é um cientista importantíssimo, que dá uma entrevista falando isso. Não, espera um pouco, é necessário um diálogo entre ciência e religião. A ciência não é necessariamente ateia. Tá ok? Eu mesmo dei um pitaco sobre isso, tá no meu canal do YouTube, eu pedi para a Flora colocar lá para vocês verem. Até o momento em que as suas deficiências começam a se tornar evidentes. Essa ideia do Thomas Kuhn, que alguns consideram como uma oposição ao Karl Popper, houve uma polêmica entre os dois, mas ela é uma ideia muito fecunda porque ela mostra algumas coisas reais. Por exemplo, há uma pressuposição no paradigma da psicologia que, nesse momento, a psicologia oscila entre um paradigma reducionista e um paradigma holista. O paradigma reducionista, ele divide o objeto em partes menores, aborda isso separadamente para gerar proposições testáveis e, portanto, pensa que as propriedades do objeto derivam das partes menores. Um paradigma holista, ele agrupa as partes para encontrar o todo. A palavra todo tem a ver com holo, por isso que é holístico. Eu falo cuidado porque a palavra holístico ganha um significado um pouco maior. Tem algo a ver com maconha, que não é o que eu estou querendo me referir, tá legal? O todo é maior que a soma das partes, então eu preciso entender o todo para entender as partes. E as propriedades do objeto, portanto, emergem da interação entre as partes. Esses dois modos de pensar, na psicologia, eles oscilam. Há pensadores que tentam fazer esse movimento. A própria área da psicologia da personalidade, por exemplo, ela tenta daqui para cá. E há pensadores que tentam fazer esse movimento. Quase toda a teoria da aprendizagem vai daqui para cá. Certo? Por quê? Porque nós temos que aceitar as duas afirmações do ponto de vista do julgamento. Vamos pegar lá Parmênides. O ser é. Se você faz uma afirmação, ela é ou não é. Mas tudo é ou não é? Não, tem coisa que é ou não é, branco, preto, tem coisa que tem cinza no meio. Não é? O homem, ele opera segundo certas regras que derivam da célula. Por exemplo, a quantidade de água que é disponível no momento, tá legal? Mas a célula do homem, ela não é, embora ela funcione do mesmo jeito que a célula do cachorro, por exemplo, o agrupamento de células, o metazoário, o agrupamento de células chamado homem, fala, e o cachorro não.
A fala não deriva de uma propriedade da célula. Essas duas tarefas, essas duas direções, elas todas têm defeito. Enquanto o reducionismo faz com que conhecimentos picados, propõe que conhecimentos picados expressam conhecimento sobre o objeto todo e, portanto, escondem propriedades do todo, então faz de conta que a linguagem é uma função biológica, puramente biológica. Não, não é uma função puramente biológica. Mas olhar somente o todo esconde aspectos de objetos que não são previsíveis na teoria. Por exemplo, tá bom, a linguagem humana não é uma função puramente biológica, ok? Mas nenhum homem morto fala. Então, a linguagem tem uma raiz biológica. A gente está estudando uma outra disciplina, um método de estudo de Hugo São Victor, e fala sobre aquele lado de lá. Não o holismo em si, né, mas um conceito de você ter o conhecimento total e não só parte dele. Aí se você começar a ter... Qual é o perigo do conhecimento total? É justamente a ideia de que olhar o conhecimento geral ignorar as restrições que as partes colocam. Mas aí justamente ele usa o método de meditação e contemplação. Então, para você conseguir ter um olhar de um ser todo por completo, e não só um fragmento dele. Ter como um entendimento total do funcionamento, por exemplo, um organismo, como que ele funciona como um total, e não só um fragmento daquilo. Essa outra matéria que a gente propõe isso. Mais profundo. Para a pessoa ter um mais profundo é uma reivindicação dele que eu não aceito completamente. É diferente, é um outro ângulo, mas não é necessariamente mais profundo. Por exemplo, vou dar um argumento específico. Toda vida é caracterizada pela existência de uma membrana que separa o meio interno do meio externo, de maneira tal que as regras do meio interno são mais complexas do que as regras do meio externo. E de tal maneira que no momento em que essa membrana for rompida, as regras do meio interno deixam de funcionar e a vida cessa. Isso não é discernível por meditação. E é um conhecimento extremamente profundo, tão profundo quanto o conhecimento do ser. Esse é um conhecimento discernível pela investigação do objeto, e não do todo do objeto. Isso deriva do estudo da célula. Veja, eu entendo a proposição, acho que a proposição é necessária em vários aspectos. Por exemplo, eu não quero ser um intestino funcionante, eu quero ser o ari. Mas se o intestino não estiver funcionando, o ari tem problema. E o intestino é só uma parte do ari. Não sei se eu me expressei muito bem. Como o senhor falou, citou o exemplo da célula, mas também observando tudo, não somente o completo, mas como um funcionamento de tudo. Né? Um exemplo que até o Padre Leonardo falou assim, por exemplo, a medicina. Existe, antigamente, há alguns anos atrás, um médico, se ele vê se você tem um problema ortopédico, ele conseguiria dizer. Hoje não, você tem que ir, hoje existe um ortopedista para cuidar do pé, outro do cotovelo, outro da coluna e outro daquilo. Ele não tem uma visão geral como é que funciona o esqueleto humano, é somente um fragmento daquilo. Então, isso é um defeito aqui, do reducionismo. Mas existe um outro defeito do holismo. O defeito do holismo, que não é visível, por isso que eu estou falando, todos os dois pontos de vista têm erro. Eu entendi o que você está falando. Mas os dois pontos de vista cometem um erro. Qual é o erro do reducionismo? A hiperespecialização esconde o fato de que aquele tornozelo está numa determinada pessoa. Ok? Vai dar o sinal. Só terminar a discussão, a gente continua a aula daqui. A hiperespecialização esconde aquilo. Tá legal? Mas qual é o defeito do holismo? Você vai lá no médico com o tornozelo quebrado ou com uma deficiência cardíaca. E ele dá o mesmo remédio. O remédio para o tornozelo quebrado é diferente do remédio para a doença cardíaca. Ou, o meu tornozelo quebrado prejudica meu andar, meu cotovelo quebrado prejudica a minha manipulação dos objetos.
Então, do mesmo jeito que você tem um defeito do reducionismo, que é ignorar as relações entre as partes e ignorar o todo, você também tem um defeito do holismo, que é ignorar a especificidade da parte, imaginar que todas as partes são iguais. Por exemplo, todas as doenças são curadas pelo mesmo remédio. Não é verdade. Tá certo? Todas as coisas são aprendidas pelo mesmo método. Não é verdade. Veja, o defeito, eu entendi o que você falou do Hugo de São Vítor, e eu estou falando a minha objeção é só ao fato de que esse é o melhor método. Não, são dois. E se você não aprender a trabalhar nos dois, uma parte vai ficar escondida para uma parte do seu conhecimento vai estar. Uma parte, no mínimo dois, tá legal? Estou falando aqui na psicologia. Se você não for capaz de olhar os dois, por exemplo, qual é o sentido da vida? Essa é uma questão sempre funcional para o ser humano. Ok? Quando ele está triste, o sentido da vida parece que desapareceu. Ok? Mas se ele está triste porque a mãe dele morreu, eu tenho que curar a tristeza dele ou a tristeza dele é a própria cura? Eu perdi minha mãe. Eu fico triste para poder refazer, ficar mais lento, refazer minha vida. Se eu olhar só o sentido da vida, eu ignoro o fato de que a minha mãe morreu. Mas a minha mãe morreu. Percebe? Então, existe, é preciso isso aqui, eu concordo com isso, acho que é importante. Como existe isso aqui, eu também concordo com isso, também acho que é importante. O que eu estou argumentando aqui é que na psicologia, se você não olhar dos dois lados, você comete erros. E em algumas áreas da psicologia, isso aqui predomina, né? Na personalidade, isso aqui predomina, na psicologia da personalidade. Na psicologia geral, predomina isso aqui. Certo? Porque na psicologia geral, você estuda detalhes. Na psicologia da personalidade, você tenta criar sínteses. Expliquei melhor? Sim. A gente para aqui e a gente continua na aula que vem no mesmo lugar. Mantenham a leitura do texto, ok?